pouquinho aqui o volume. Ai, meu Deus. Vamos abaixo. Ah, esse controle tá horrível, gente. Vocês não acreditam, não, né? Eu preciso comprar, não acho desse controle. Nunca tá testando. Tá difícil. Aí, consegui. Pra poder falar com vocês e não dar eco no fundo. Gente, ó. Eu passo um pouco de... Eu tento fazer a chapinha, né? Minha chapinha é boa. Só que como meu cabelo tá muito crespo mesmo, de verdade, fica mais liso o rabo de cavalo. Eu não vejo a hora de ir fazer uma progressiva top no salão. Aí, o que eu faço? Eu não deixo ele solto, porque se eu deixar ele solto, eu tenho muito cabelo. E como a raiz tá grande, por mais que eu tente passar a chapinha pra alisar, ele não fica bom do jeito que eu espero, né? Que fique. Então, eu acabo prendendo o rabo de cavalo mesmo. Aí aqui eu passo um pouco de creme pra baixar os fios. E é isso aí, né? Pra ficar pelo menos organizado, arrumadinho. Porque como ele não tá totalmente cacheado, fica aquele cacho meio bagunçado. E não acho legal. Eu gosto de usar o cabelo com o rabo de cavalo desse jeito. Então, pra baixar esse fio aqui, eu uso... Aí vocês vão dar até risada da minha cara, mas eu uso isso aqui, ó. Eu uso creme de neném, gente. Eu uso creme de bebê. Eu uso esse aqui, que é da Aquarius Kids. Esse aqui é de uva. E esse aqui... Na verdade, aquele ali é de doce. E esse daqui é de marshmallow. Eu uso. Fazer o quê? É muito cheirosinho. E o cheiro dele não me enjoa. E não... É que tem perfume de creme... Tem creme, perfume, que às vezes é forte demais e acaba deixando a gente um pouco... Eu coloquei rinite, sinusite, bronquite, então ataca tudo, rinite, sinusite, bronquite, tudo. Aí fica... eu tossindo, espirrando, é só um horror, né? Eu sei que vocês estavam me perguntando no direct se eu não pretendo ser mãe. E perguntaram também qual é a minha idade nos vídeos aí anterior. Quantos anos eu tenho? Tá. Bom, eu tenho 35 anos. 35 anos é uma idade boa, né? E, tipo assim, eu não pretendo, tipo, ser mãe. Não pretendo ser mãe. E eu vou ter julgamentos pra caramba aí no vídeo. Muita gente vai tacar pedra e vai falar: ai, que louca, o sonho de toda mulher é ser mãe. Mas não é o meu. Não é o meu sonho ser mãe. Eu prefiro ficar assim, tipo, do jeito que eu tô. Eu, marido e eu. Aí ficam tacando pedra, criticando, falando: ah, você, quando ficar velha, você não vai ter ninguém pra cuidar de você. É muito relativo, gente. A minha mãe, ela teve 4 filhos. E ela já tá mais uma idade maior. E, tipo, ela é muito independente, entendeu? Minha avó é muito independente. Elas nunca dependeram de filho, assim. Se filho fez alguma coisa pra elas, foi por vontade própria, porque eles quiseram, entendeu? Mas não de ficar, tipo, pensando. Ela não fez filho pra pensar assim: ah, quando eu tiver na velhice, ele que vai cuidar de mim. Não. Minha avó, minha mãe, todas as mulheres da minha família são muito independentes. Então, a gente não fica com esse pensamento é muito antigo, esse pensamento é muito assim, sabe? Hoje em dia, até a aposentadoria dos idosos, o tempo de aposentadoria aumentou. Então, praticamente hoje em dia, as pessoas têm que trabalhar muito mais para se aposentar. Então, então a qualidade de vida fica maior, porque a partir do momento que você aposenta e não faz nada da sua vida, você começa a ficar doente. Eu já percebi isso. A população brasileira é dessa maneira. Você aposenta, não faz mais nada da vida, começa a ficar doente. Então, eu decidi não ter, meu marido não quer ter filhos.
eu respondendo aí o inscrito que mandou pra mim mensagem aí, perguntando se eu não queria ser mãe e quantos anos eu tinha. É uma escrita, na verdade, né? Eu não vou falar o nome da escrita porque é muito chato. É apontar, né? Assim. Mas, respondendo a escrita que me perguntou, é isso aí, galera. Tipo assim, não é um sentimento egoísta, nem meu e nem do meu marido. A vida é feita de escolhas e a gente escolheu dessa maneira e eu me sinto melhor assim. Eu tenho N motivos pra não querer, entendeu? E ele também tem os motivos dele. Então, foi a questão de opção, não porque a gente não quer. E eu já engravidei. Já engravidei, sim. Eu engravidei, eu tinha 25 anos dele. Eu engravidei dele com 25 anos. E assim, eu não sabia que eu estava grávida. Eu trabalhava numa loja de departamento. Então eu era repositora nessa loja. Eu era repositora, eu pegava muito peso, muita caixa, ajudava a descarregar caminhão. Nessa loja a gente trabalhava igual homem. E a gente pegava peso, e a gente arrastava caixa, a gente colocava coisas na prateleira. E, tipo assim, eu não sabia, entendeu? Eu engravidei, eu tava com 25 anos. Eu tava já de 1 mês e 4 semanas e alguns dias. Eu não sabia disso. Quando aconteceu de eu saber, foi a hora que eu passei mal. Eu comecei a sentir uma dor muito forte no pé da barriga e no umbigo. E aí eu achei estranho. Eu falei, nossa, deve estar com cólica. Eu nunca tive cólica na minha vida. Desde que eu, né? Aí quando eu olhei pra baixo, minha calça do serviço estava toda ensanguentada. Aí eu falei, Jesus, o que aconteceu, Jesus? Eu pedi ajuda pra colega de trabalho, ela me levou no banheiro, aí já chamou a gerente da loja. Aí a gerente foi lá, aí pegaram minha bolsa pra mim me trocar, acharam que eu tinha ficado só menstruada, e na verdade eu tava tendo hemorragia. E aí aquele sufoco, eu sentia naquela dor, aquela dor muito forte. E nessa hora que eu tava dentro do banheiro, eu resolvi fazer xixi. E aí, pra aliviar, porque parecia que eu queria fazer. Eu tava com aquela vontade de fazer xixi, aquela vontade de fazer xixi, aquela dor. E aí eu urinei no vaso. Aí o que acontece? Na hora que eu fiz xixi, caiu uma bola. Uma bola, tipo, uma bolota assim, dentro do vaso. Uma bola de. Parecia uma bola de sangue, sabe? Tipo. E aí eu falei, caraca, meu, que é isso? Será que eu tô morrendo? Eu tava com tumor? Tipo, eu não sabia, não tinha noção que tava acontecendo. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tô morrendo, Jesus. Aí eu comecei a me desesperar. Quando eu vi que caiu aquilo lá, eu chamei a gerente e mostrei pra ela. Eu falei, a senhora tá vendo? Caiu um negócio ali, sabe? Eu não sabia, eu tremia, eu tava secotada, foi horrível. Aí eu mostrei pra mulher, né? Mostrei pra gerente. Ela falou, ai, não é nada não. Deve ter sido essa menstruação. Deve ser um... Sabe? Ela começou a falar uns negócios lá. Ela falou que não é nada não e deu descarga. Ela apertou a descarga com tudo. Eu ainda falei pra ela, será que não é melhor a gente pegar um pote e levar isso daí pro médico ver? Pra ele ter né? Ela falou que não e pum. Aí ligaram pro meu marido. Ele não atendia, que ele tava no serviço. Ligaram pra minha mãe. Aí minha mãe atendeu. Minha mãe veio me socorrer. Aí o que acontece? Troquei de roupa. Coloquei absorvente noturno. A loja me disponibilizou de absorventes noturnos. Me levaram pro hospital, a gerente, minha mãe. A minha mãe levou eu pro hospital. Aí chegou lá, eles falaram assim, já eu perdi. Tipo assim, que eu tinha perdido, que eu tava mesmo grávida e que eles iam fazer uma tal de coletagem, um negócio pra tirar se tivesse algum resíduo lá dentro. E eu falei pro médico, quando eu fui urinar, caiu uma bola dentro do vaso e eu não tava entendendo o que era. E aí ele falou, né? Ele fez assim, falou e que eu tava realmente grávida. Mas aí eu falei assim, mas eu quero entender.
como que eu tô grávida se eu tomo remédio? Eu tomo anticoncepcional. Como que eu posso estar grávida se eu tomo anticoncepcional? Tudo tomo certinho, eu não esqueço nenhum dia. Sempre no mesmo horário, certinho. Aí ele me explicou. Aí ele falou assim, por um acaso, você tava fazendo algum tratamento? Algum tipo de outro... Você tava tomando algum outro tipo de remédio? Aí eu falei assim, eu tava tomando remédio da bronquite, porque eu tenho bronquite asmática. Além da bombinha, eu usava os remédios, tudo, né? E aí eu tava tomando um remédio da bronquite, porque a minha bronquite ficou 2 semanas atacada e eu fiquei muito mal. E aí, tipo assim, até eu achava que aquele sono todo era devido ao remédio. Eu achava que o sono que eu tava sentindo, aquele sono forte, que eu mal encostava, eu sentava no sofá, eu dormia sentada, era a porcaria do remédio que tava fazendo efeito, que tava me deixando grog, tava deixando eu dormindo daquele jeito. Meu marido até falava assim, nossa, meu, você tá hibernando igual urso. Aí eu falava, não, mas que estranho, né? Eu tô sentia aquele sono insuportável. Aonde eu encostava, eu dormia. E comia. Eu comia que parecia que a comida ia acabar do mundo, sabe? E tipo, comia, tava começando a comer coisas esquisitas. Tipo assim, era umas coisas tipo quando eu não entendia nada. Eu tava comendo manga com sal, tava chupando limão com sal e tava tipo, foi as únicas coisas assim que eu achei que eu comi, que eu senti vontade de comer e comi, achei esquisito, mas eu comi. E depois que eu comi, eu vomitava. E eu lembro que eu vomitava direto. Só que como é confuso, porque como eu tenho um probleminha de saúde, esse probleminha de saúde também faz eu vomitar, entendeu? Às vezes. Eu tenho um problema de saúde que também causa o vômito. Então eu achava assim, mano, deve ser o problema de saúde que eu tenho. Porque eu tenho milhares de problemas de saúde, então deve ser ele, né? Aí eu pensei assim comigo, caralho. Nossa, né? Deve ser normal. Eu acho que se eu sentir uma vontade de comer manga com sal é normal. Eu acho que qualquer um sente. Limão, esses negócios assim, né? Eu não me liguei. Que eu tava dormindo igual um urso. Eu não me liguei. E nem ele se ligou. Aí o doutor falou assim, sabe o que é? Esse remédio que você tomava pra bronquite, ele anulou o seu anticoncepcional. Ele tipo, cancelou o seu anticoncepcional. Tipo, se você cancelou o efeito do seu anticoncepcional. Então, foi nesse momento que você estava tomando o remédio de bronquite que cancelou o seu anticoncepcional que você engravidou. Tipo, você tava fazendo um tratamento, tomando anticoncepcional, então quer dizer que ele cortou o efeito do anticoncepcional e nesse momento eu tava grávida, eu engravidei. Aí eu falei, meu Deus do céu. E eu nem sabia, não imaginava. Eu nunca fiquei grávida na minha vida. Então, pra mim, foi um choque na hora que eu fiquei sabendo que eu tava grávida. Só que, tipo assim, nesse dia que eu passei mal e aconteceu isso tudo, eu tinha ajudado a descarregar 2 caminhões na doca. Eu tinha pegado várias caixas pesadas. Eu peguei muita caixa mesmo, muita caixa pesada mesmo. Que lá, a mulher lá na loja trabalhava igual o homem. E se você é mole, você é mandado embora. Então, tipo, naquele momento eu não podia ser mandado embora. Eu tava precisando do serviço, eu tava trabalhando porque precisava. Tem que ajudar em casa e tudo. Então, aí eu falei, mano, caraca. E foi uma semana que meu marido tava trabalhando direto. Então, tipo, ele não tava tendo tempo pra... Ô, amor, eu tô me sentindo meio assim, com dor. Eu sentia umas dorzinhas quando eu pegava a caixa, sabe? Pesada. Eu sentia uma pontada assim no umbigo. Mas eu não imaginava que era isso. Tipo, pra mim era normal. Acho que, é excesso de peso que eu tô pegando, tá sentindo dor aqui na barriga, mas eu acho que era normal. Aí eu pensava assim, deve ser que eu
não tô legal da barriga, do estômago, porque eu tenho gastrite. Tô legal, e eu achava normal, eu tava achando normal. Só que quando eu descobri, eu falei, meu Deus. Minha mãe ficou super triste. Minha mãe ficou muito, muito triste, sabe? Porque ela ficou feliz ao mesmo tempo. Na hora ela ficou feliz, né? Depois ela ficou triste. Aí, tipo... Aí, quando eu contei pro meu esposo, né? Aí ele ficou, tipo, se sentindo mal. Ele se sentiu culpado porque ele andava em casa pra me socorrer e tal. Mas não é culpa de ninguém. Não foi culpa de ninguém. Entendeu? É que tinha que acontecer e a gente não podia fazer nada, entendeu? Tinha que acontecer, aconteceu, pronto, acabou. É triste, mas tipo assim, eu não sofri tanto e nem eu e nem ele sofreu tanto assim do jeito que minha mãe sofreu, porque minha mãe, ela esperava, eu acho que ela espera um neto de qualquer filho dela. Então, ela sofreu um pouco. Mas, tipo assim, a gente já. A ficha caiu e ficou tudo certo. Porque, tipo, se fosse uma coisa planejada, uma coisa que você deseja, que você quer e que você tá tentando fazer isso acontecer, beleza. Eu acho que a gente tinha sofrido muito. Mas como era uma coisa que a gente não planejou, que a gente não queria, que a gente não sabia, então a gente não sofreu muito do jeito que era, sabe? A gente ficaram numa boa, página virada e vida que segue, sabe? Mas não que eu não seja uma pessoa sem coração, uma pessoa fria. Não, é porque é a sabedoria. É tipo maturidade. A gente aconteceu, não tem o que fazer, segue a vida, sabe? Então, mas assim, às vezes muitas pessoas criticam a gente pelo fato da gente não querer ter filho. Mas é uma opção. Colocar um filho no mundo não é fácil. Do jeito que o mundo tá muito maluco, assim, tá tudo virado do ponto cabeça. As pessoas não se respeitam. As pessoas se atacam por pouca coisa. Tipo, as coisas estão muito caras. Tá muito difícil viver num país que as coisas estão um absurdo. O alimento no Brasil tá caro. Tudo tá caro no Brasil, tá tudo muito caro. E ainda por cima, a empatia do ser humano acabou. O respeito pelo próximo tá muito pouco. Tem poucas pessoas que respeitam o próximo, que se põem no lugar do próximo. Então, pra quê? Eu penso assim, mano, colocar uma criança no mundo pra sofrer, pra ela passar dificuldades, ou então, sabe, a minha infância mesmo, a minha infância foi muito difícil. A minha infância foi uma infância muito difícil. Tipo, meu pai e minha mãe se separaram, minha mãe foi pai e mãe sozinha. Ela que sustentava a gente, às vezes ela trabalhava em 2 empregos para trazer o dinheiro para casa, entendeu? E antigamente as crianças, os mais velhos cuidavam dos mais novos. Praticamente eu cuidei dos meus irmãos com 10 anos, com um bebê e uma criança de 1 ano, e eu com 10 anos, eu cuidando deles, entendeu? Tipo, foi muito complicado. A gente passou muita dificuldade financeira. Faltava as coisas. Era tipo dividir tudo. E era uma infância difícil, sabe? Às vezes roupa, sapato, passava de um irmão pro outro porque não tinha condições de comprar para todo mundo. Então, tipo, a mais velha passava pro outro, a mais nova, entendeu? E foi assim, sabe? Um pacote de bolacha era pros 3 ou pros 4. E, tipo assim, minha mãe nunca deixou a gente sentir vontade de nada, mas tudo era dividido. E era muito difícil pagar aluguel, água, luz, cuidar de 4 filhos sozinha, mãe solteira. E tem sempre aquele preconceito, sabe? As pessoas não ajudam, mas elas tacam pedra. Então eu vi uns exemplos muito difíceis na minha família. Tipo, minha avó mesmo, minha avó.
Minha avó é uma guerreira, ela sempre trabalhou. Meu avô é um guerreiro, sempre trabalhou. Tipo, eles, tipo, depois que meu primeiro avô faleceu, pra ela foi muito difícil. Ela teve que levar a casa nas costas. A sorte da minha avó é que os filhos já estavam adultos, muitos deles já tinham casado, já tinham ido viver sua vida. E alguns deles que ficaram ajudavam ela, porque para ela foi difícil encarar essa barra sozinha. Então, na minha família, as mulheres são muito guerreiras mesmo. Eu vi muitas situações, muito guerreiras, tipo, muito mesmo. Então eu penso assim, eu não queria colocar uma criança no mundo pra sofrer, entendeu? Pra sofrer no mundo de hoje que tá loucura, loucura. E fora isso também, tipo, hoje em dia tem que ter muita paciência pra ter uma criança. Tem que ter disponibilidade de horário, tem que ter dinheiro, porque tudo vai dinheiro nesse mundo. Então, se fosse uma circunstância diferente, e também se eu não tivesse tantos problemas de saúde como eu tenho, talvez eu gostaria de ser mãe. Mas como tem N fatores no meio do caminho, então eu optei não ter filhos. E ele também optou não ter filhos. Mas isso não quer dizer que as pessoas precisam tacar pedra na gente. Ah, vocês não vão ter filho? Então pá, vamos tacar uma pedra. Não! A gente tem a vida. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. E Deus deu a vida para cada um escolher o que quer para a vida. Eu sei que na Bíblia tá falando, vai e multiplique, multiplique sua família, faça mais membros para sua família. Mas, gente, Deus deve estar lá em cima, ele entende os motivos de cada um, entendeu? Ele é o único que aceita as pessoas do jeito que elas são, entendeu? Ele ama as pessoas do jeito que elas são, a opinião delas, entendeu? Ele não vai me crucificar por isso. Então eu acho que as pessoas de fora também não tem que crucificar eu por eu ter essa opinião. Aí assim, eu acho que deve ser de família, porque a minha irmã também perdeu um bebezinho com a mesma idade, eu acho. Quase com a mesma idade que eu, ela também perdeu. Mas então, aí eu vou mudar de assunto, porque já ficou bastante já, né? E tipo, minha mãe cobra. Minha mãe sempre quis ser avó. Mas eu pensei assim, eu falei pra a minha mãe e a minha sogra sempre fala, ai, eu queria tanto netinho. Só que aí que tá. Eu fico pensando, as pessoas querem, mas elas vão criar? Elas vão me ajudar a criar meu filho? Elas vão dar leite, vão dar fralda, vão ficar de madrugada acordada com o filho, danando ele, tipo, ficar cuidando deles enquanto eu tô trabalhando, entendeu? Elas vão me ajudar a criar minha filha, elas vão arcar com todas as despesas, porque é muito fácil querer. Querer ter é muito fácil. A palavra querer, eu quero ter um neto. Mas e aí? Quem vai segurar a peteca vai ser os pais, não vai ser os avós. Vai ser os pais que vai, ó, se lascar, entendeu? Quem segura a peteca vai ser os pais que vai se lascar, vai ter que ficar à noite de sono, gastando, sabe? Ninguém se coloca no lugar da pessoa. É muito fácil fazer um filho, tipo, né? Então, na hora de arcar com as consequências, porque não é só fazer, tem tudo um contexto lá atrás, tipo, tem muitas responsabilidades, tem muitas coisas que você tem que se decidir. Você sempre vai ter que colocar seu filho em primeiro lugar. E tudo vai ser em volta dele. E vai ser pra vida toda. É uma decisão muito séria, entendeu? Eu conheço milhares de pessoas, milhares de mulheres
que fala, ai, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria. Conheço várias mulheres que falam assim, várias pessoas, se eu voltasse, é muito bom ter filho, mas se eu pudesse, eu não teria. Se eu teria esperado mais um pouco, sabe? Tipo assim, tem umas que falam, não quer se arrepende, mas quem pariu Mateus que balance, entendeu? Só que nesse negócio de balançar é muito xilinguidom, né? Por exemplo, eu sou mais velha. Eu sou a filha mais velha da minha mãe. Minha mãe precisava trabalhar porque é mãe solteira. Deixava duas crianças, uma de alguns meses e uma de 1 ano e pouco, que era meu irmão e minha irmã. Comigo, uma criança cuidando de outra criança, porque naquela época era dessa maneira, ou então todo mundo morria de fome e ia morar na rua. Aí minha mãe deixava eles comigo. Então, eu, nessa época, nesse tempo que eu fiquei cuidando dos meus irmãos até eles virarem adolescente e adulto, foi um tempão, entendeu? Tipo, eu tava com 10. Aí eu vi o Gabriel. Eu troquei fralda do meu irmão. Eu troquei fralda do meu irmão. Eu troquei fralda da minha irmã. Eu fiz mamadeira. Eu ficava de madrugada acordada, ninando um, ninando o outro, pra minha mãe poder descansar, pra ela poder trabalhar. Eu ficava. Eles tinham cólica, entendeu? Eles tinham dor de barriga. O dente nasceu. Eles choravam por causa do dente. Aí passava neném dente no. Comprei neném dente, passava neném dente na gengiva deles, sabe? E tinha febre, e aí a gente corria com eles pro médico, aí eu ficava a noite inteira acordada, de olho na criança. E aí, tipo assim, eu penteava o cabelo deles, eu dava banho neles, eu levava eles pra creche, eu levava eles pra escola, eu ia nas reuniões de escola dos meus irmãos. Tipo assim, eu tava fazendo papel de mãe dos meus irmãos, porque minha mãe precisava trabalhar pra trazer o sustento pra casa. Então, tipo assim, eu vi como é difícil ser mãe. Eu fui mãe dos meus 3 irmãos, praticamente. Eu ajudei a minha mãe a criar os meus irmãos, para eles serem homens e mulheres de direitos hoje. Então, eu ajudei. Então, praticamente, a minha avó fala que mãe é a que cria, não a que faz. Então, tipo, como eu ajudei muito na criação dos meus irmãos, eu me sinto mãe deles. Tanto que até um tempo atrás, eles me chamavam de mãe. Eles chamavam eu de mãe. Aí eu falei, não, mãe é a dona Valéria, eu sou a irmã mais velha. Não, mas você ficava com a gente, você criança. Eu tive que cortar isso para eles entenderem que ela é a mãe. Eu criei, ajudei a criar eles, mas ela é a mãe. E que eles tinham que respeitar ela como mãe. E eu como irmã mais velha. Eu fiz a minha parte de irmã mais velha. Mas praticamente, automaticamente, foi como se eu fosse mãe deles mesmo, né? Porque eu passei toda. Eu ensinei Gabriel a jogar bola, empinar pipa, sabe? Eu vi a Eduarda andando, ensinei ela a andar, ensinei a falar, eles falaram Tata. Um deles falou Tata primeiro do que mãe, que é meu apelido. A Eduarda falou pra mim primeiro, andou pra mim primeiro, eu trocou o dentinho, eu arrancava os dentinhos dela, eu marcava o tamanho dela, tinha a pilastra da porta, eu marcava na pilastra da porta o tamanho. Hoje você cresceu 2 centímetros, hoje você cresceu tantos centímetros, você tá com 1 metro e tanto. Eu ia marcando o tamanho deles conforme eles iam crescendo. E tipo, eu que dava comidinha na boca, fazia mamadeira. E tipo, então eu fiz a minha parte como mãe dos meus irmãos, entre aspas, né? Mãe dos meus irmãos. Então assim, é gostoso cuidar de criança? É gostoso. Mas é muito difícil, não é fácil não. Então eu cuidei de três. Eduarda, ajudei na verdade, eu cuidei mais do Gabriel e da Jade. A Eduarda eu passei uma fase, até acho que ela completar, acho que 8.
8 aninhos, alguma coisa assim. Depois, logo em seguida, eu juntei com meu marido, casei com meu marido e fui ver minha vida. Mas assim, eu ajudei, aí meus irmãos já estavam grandes, adultos, já podia ajudar minha mãe, então eu fui viver minha vida. Aí, mas não é fácil ser mãe, ter filho, não é fácil, eu sei por experiência própria. É complicado, chora por tudo, a fase da adolescência deles é muito difícil. Eu não tive, tipo, eu tive uma parte da minha infância, até os 9 anos eu fui criança. Dos 10 em diante eu já fui virando um adulto automático, sabe? Um adulto na base da força mesmo, né? E aí, tipo, eu fui criando maturidade muito cedo. Eu criei maturidade com 10 anos, cuidando de 2 crianças sozinha. Aprendi a fazer a comida. Eu aprendi a fazer comida sozinha. Minha mãe não tinha tempo para ensinar. Eu aprendi lendo atrás do pacote. Eu não sabia limpar uma casa, porque antes dos meus 10 anos, eu morava com a avó. Tudo do dia que eu nasci até os 9 anos eu morava com a avó, então tudo era na minha mão, a minha avó não deixava fazer nada, não lavava uma louça, entendeu? Minha única obrigação era estudar e tirar nota boa, só isso. Aí com 10 anos eu fui morar com a mãe e aí veio as responsabilidades todinhas em cima de mim. E aí eu tive que aprender tudo. Mas eu não fico chateada. Tipo assim, por um lado foi muito bom, sabe? Porque hoje eu sou responsável, eu tenho meu emprego, eu tenho minha casinha, eu tenho minhas coisas, eu vou, trabalho, pago minhas contas, eu sei resolver a minha vida, eu sei resolver as minhas coisas, eu sei resolver as coisas, sabe? Eu não tenho medo, eu vou, encaro e pronto, sabe? E essa fase difícil foi boa porque ela ajudou eu a crescer como pessoa, entendeu? Para que eu não fosse dependente de, mãe, eu não sei fazer isso, me ajuda, me ensina isso. Não, eu virei uma pessoa independente, tipo, eu não dependo de ninguém para fazer nada para mim. Eu não tenho medo de ir fazer alguma coisa. Eu não tenho medo de encarar a vida, tipo, para trabalhar, eu nunca escolhi emprego. Eu sempre ia, encarava e pronto, acabou. Como a dificuldade em casa era muito grande, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade para fora, entendeu? No meu primeiro emprego foi 14 para 15 anos. Então, eu me virava, eu se virava nos 30, sabe? E, emprego de faxineira, vou. Loja, vou. Supermercado, vou. Sabe? Eu nunca fiquei parada sem serviço. Eu encarava tudo que vinha pela frente. Você tem que trabalhar em logística, vou. Trabalhar em parque, vou. Sabe? Então eu ia. Eu só encarava. Eu esquecia assim e ia. Aí assim, eu fui trabalhar com 14 anos pelo CIEE, né? No Banco do Brasil. Meu primeiro emprego foi no Banco do Brasil. Então, tipo assim, era só para ajudar os velhinhos lá, ajudar eles no caixa eletrônico, auxiliar os idosos e as pessoas que não sabem ler e escrever a mexer lá no caixa e tal, ajudar em alguma coisa de administrativo na hora de depósito. E eu fui ajudando assim, sabe? Trabalhei, meu primeiro emprego foi de estagiária pelo CIEE no Banco do Brasil. Meti as caras, virei bancária sem saber e encarei. O contrato era de 1 ano e eu fui que fui, entendeu? Tipo, eu saí, tava fazendo curso num lugar, aí eu passei e vi uma placa falando: CIE contrata pessoas de 14 a 15 anos para ser estagiário no Banco do Brasil. Eu olhei aquilo lá, na hora eu fui no banco. Moça, você tá contratando? Eu não sabia nem falar, eu tava tudo desarrumada. Cheguei lá conversando, aí fiz a entrevista no mesmo dia, no outro dia eles já pediram meus documentos, já tava trabalhando. Fez um contrato de 1 ano de estagiário e já comecei a trabalhar. E aí, tipo,
eu passei na entrevista pelo meu atrevimento de entrar lá dentro e conversar com a gerente e com o gerente sobre a vaga do emprego. Eu fui muito atrevida. Eu vi o papel lá, eu nem fui no CIE, eu fui direto no banco que tava contratando. E cheguei lá e já fiz a entrevista e já entraram em contato com o CIE, já comecei a trabalhar e quando eu vi eu já tava trabalhando. E uma pessoa muito forte desde criança. Me tornei uma pessoa muito forte mesmo. A gente veio pra cá, pra cidade que a gente mora, depois que meus pais se separaram. Mas antes disso, a gente morava com meus pais, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos e eu. Aí eu fui morar com meus pais. Não foi uma fase muito boa da minha vida, foi uma fase bem complicada e bem conturbada. E porque meus pais brigavam muito e ainda por cima meu pai era muito estressado com a minha mãe, muito mesmo. E ele... Eu prefiro pular essa parte, né? E aí, o que acontece? A gente passou muita dificuldade, muita dificuldade, muita dificuldade, muita dificuldade. Eu falo que Deus é muito, muito grande na minha vida. Deus é muito maravilhoso. Deus me deu um cérebro, um cérebro muito doido, que raciocina rápido, acha solução pra tudo, muito rápido. A gente passou uma fase bem complicada, porque a gente tava passando muita dificuldade em casa financeira. Meu pai não arrumava serviço, minha mãe foi mandada embora do serviço e não arrumava serviço. Era uma época que o governo tá doido igual hoje. Tipo, tava faltando muito emprego, as pessoas estavam passando fome, tava bem dificuldade. A gente não pagava aluguel, a gente tinha casa própria. Meu pai construiu uma casa de 3 andares pra minha mãe, aonde que a gente morava. Só que assim, meu pai nunca conseguiu terminar aquela casa, né? O sonho dele era terminar aquela casa e cada um ter seu quarto, cada um, sabe? Ele tava fazendo tudo pra isso, mas muitas coisas aconteceram no meio do caminho e acabou que não deu certo. Aí, tipo assim, eu era criança, eu acho que eu tinha o quê? Eu fui morar com o papai e a mamãe, eu ia fazer 10 anos. Então, esse meio tempo que eu acho que eu tinha 9 e pouquinho, já ia fazer 10 anos. Aí, meu Deus, começou a faltar as coisas em casa. Faltava muitas coisas em casa, tipo, de alimento. Então, a minha mãe tinha vergonha, eu acho. Ela tinha meio receio de pedir ajuda pra família. Porque tudo eles ajudavam, mas vamos supor, minha tia e minha avó é uma pessoa maravilhosa. Ela ajuda, mas ela não taca na cara. Mas outros membros da família ajudam e tacavam na cara da minha mãe. Tipo, não é que isso seja ruim de querer falar, fui eu que fiz, sabe? Não, mas eles humilhavam um pouco, sabe? Algumas pessoas humilhavam minha mãe um pouco. Então, às vezes a gente passava dificuldade ferrada. Minha avó ajudava no que ela podia. Minha tia ajudava muito. Ela me dava material escolar, ela comprava roupa pra mim, sapato. Ela me ajudava. Só que assim, começou a faltar as coisas em casa. Meu pai tava meio desesperado com a situação. E a gente tava passando um momento muito difícil com coisas que estavam acontecendo que eu prefiro não falar. E a minha mãe sofria muito porque ela não conseguia de jeito nenhum emprego, parecia que, não sei. Aí eu levava meus irmãos pra creche, né? Pra que ela pudesse procurar um emprego. Então eu ia levar os irmãos e buscar. Com 9 anos e pouco, eu ia até a creche, um carrinho, um molequinho, levava eles. A minha mãe ia junto e às vezes eu ia porque ela tinha que procurar emprego. Aí, na volta da creche, eu vi um homem sair da padaria com um saco enorme de pão. Um saco enorme de pão. Não é vergonha pra ninguém, tá, galera? Um saco enorme de pão. E jogando fora, colocando lá numa caçamba pra ir pro lixo. Pra ir pro lixo mesmo. Pra jogar fora. Aí, o que acontece? Eu pensei assim comigo.
Eu vou entrar nessa padaria com 9 anos e pouco, ia fazer 10. Eu vou entrar nessa padaria, eu vou conversar com a dona ou com o dono dessa padaria, pra vez deles jogarem no lixo, pra vez deles colocar na caçamba esse monte de pão que eu tô vendo que tá bom, eu vou falar pra eles separar num saco pra mim, que todo dia que eu vim passar aqui pra levar meus irmãos, que eu estiver voltando pra casa, eu passo aqui e pego e levo pra minha casa. Aí a gente pode tomar café, que não vai faltar, né? Aí eu pensei comigo, eu entrei lá na padaria, aí eu falei pra mulher, moça, quem é o dono dessa padaria? Aí a mulher falou assim, por quê? Não, sabe o que que é? Eu era desse jeito. Sabe o que que é? Eu vi o homem jogando um sacão de pão lá na caçamba e os pão tá bom. Tá molinho ainda, não tá duro. A senhora não pode me chamar o dono dessa padaria? Aí ela falou assim, eu sou mulher do dono. Por quê? O que você gostaria? Não, sabe o que é? Eu queria saber se vocês não podem, em vez de vocês jogar na caçamba aquele sacão, se vocês não podem separar os pão pra mim num saco, que eu levo meus irmãos pra escola todo dia, aí eu passo aqui e levo pra casa, porque aí a gente pode tomar café. Não vai ser desperdiçado. A gente vai tomar café com eles. Se a senhora deixar, né? Se a senhora puder fazer isso. Aí, minha filha, todo dia que eu levava meus irmãos pra creche, quando eu voltava, eu passava lá, toda felizona. E eu levava um sacão maior que eu não conseguia nem carregar. De tão grande que era. E aí a gente morava numa rua, num lugar muito alto, assim. Imagina eu, pirralha, subindo com sacão. E eu era isso aqui, a minha irmã é magrinha. Eu era o corpo da minha irmã, subindo com um saco de pão. Meus irmãos tomar café, porque tava faltando as coisas. E eu tava desesperada pra ajudar minha mãe e meu pai. A minha vida é um testemunho diário, sabe? É um testemunho diário de Deus agindo na minha vida. Aí, olha só a mente de uma criança de 9 anos e pouco. Aí, eu fiquei pensando assim, agora eu já consegui pão pra gente tomar café. Aí eu ficava pensando, qual estabelecimento a mais teria alguma coisa pra jogar fora e que a gente pudesse aproveitar? Eu sou doida, né? Tipo, uma criança de 9 anos pensando desse jeito. Que eu tava querendo ajudar meus pais. E eu tava tentando ver uma ideia, alguma coisa, entendeu? Michele, eu pensei assim comigo. O açougueiro, ele deve coisar as carnes. E deve sobrar alguma coisa. Então ele deve jogar fora. Então eu vou lá conversar com o açougueiro. Aí eu fui lá, conversei com o açougueiro. Aí ele falou que jogava carcaça de frango e alguns ossos com carne mesmo. Ele me mostrou. Mano, e o osso tava com um baita pedaço de carne assim, sabe? Tipo, vai pro lixo, né? Aí eu peguei e falei assim, ó, o senhor não pode separar pra mim e colocar num saco ou numa sacola pra me levar pra casa pra minha mãe fazer sopa pra gente? Você acredita com 9 anos? Tipo assim, não é que a gente tava passando miséria em casa. Não é que a gente tava, tipo, sem ter o que comer. Minha avó ajudava no que podia. Minhas tias também ajudavam, mas ninguém podia, tipo, pegar a responsabilidade. Vou ajudar todo mês vocês. Entendeu? Tipo, tava muito difícil pra arrumar emprego. Não tinha condições. Minha mãe só tava levando não. Era na época tava acabando, trocando a moeda brasileira. Era cruzeiro e tava passando pra real. E tipo assim, o Brasil tava loucão. Aí, minha mãe tinha um emprego maravilhoso, perdeu o emprego por causa
do governo. O governo tava bagunçado, igual tá hoje. Aí assim, tipo, tava muito difícil. A gente tinha arroz, feijão. E tinha arroz, feijão, o básico a gente tinha. Só que tava faltando coisas, tipo, café da manhã é todo dia a gente tem que tomar. Então nem todo dia minha mãe tinha dinheiro pra comprar pão. Mistura. Tinha mistura tal, mas às vezes acabava, não tinha dinheiro pra comprar. Tá desempregado, pai tá desempregado, mãe tá desempregada, como que faz? Aí eu fui lá, aí o cara separava um sacão também de coisa, sabe? Carcassinha de frango e tudo quanto era coisa de carne e vinha carne boa. Às vezes vinha, tipo, carne bastante. Que eles ficavam. Antigamente os açougueiros não tinha muita. Como não era tão caro, então, tipo, eles não tinham muito aquele zelo de tirar toda a carne do osso. Então, eles tiravam assim, superficial, sabe? Então, ficava muita coisa. E o açougueiro viu que eu tive atitude de ir lá, entendeu? Trocar ideia, conversar. Então, ele pegou. E às vezes ele colocava pra mais, assim, sabe? Eu entendi que era pra ajudar a gente, sabe? Ele fazia isso pra ajudar a gente. Ele, tipo assim, ele não tinha porquê, mas ele colocava. Ele colocava uns bifes enfiados dentro do saco, assim, um monte de bife. Ele colocava. Ele colocava. A mulher dele pegava e separava tudo, colocava no freezer pra mim ir buscar. No final do dia eu ia lá e eles, sabe, me dava com o maior prazer. E vinha muita carne, assim, não vinha só aquilo, vinha carne, entendeu? Então, assim, é dificuldade foda que a gente passou. Mas ninguém tem que crucificar, nem meu pai, nem minha mãe. A época no Brasil tava muito difícil. Hoje o Brasil tá na glória. Tem um pouco de pessoas, uma pequena parte da população que passa fome? Tem uma parte da população que passa dificuldade? Tem. Mas hoje você pode fazer qualquer coisa para trabalhar. Você pode fazer uma coisinha ali, outra ali, você ganha um dinheirinho. Naquela época tava trocando o cruzeiro pro real. Aquela época era difícil, tava tão complicado, tava tão difícil que vocês nem imaginam. E assim, aí eu fiquei matutando, porque eu sou uma criança matuteira. E aí eu fiquei matutando formas de ajudar em casa, formas de ajudar, com 9 anos. E aí eu fiquei assim, ai meu Deus, que mais que posso fazer para ajudar em casa? Gente, no final da feira, sempre sobra muito alimento que vai pro caminhão de lixo, entendeu? Então eu ficava assim, mãe, você acha que os feirantes jogam muita coisa no lixo? Aí ela falava assim, joga, filha, vai muito alimento bom pro lixo. Ah, é? Aí a minha mãe falou assim, era no sábado. Aí minha mãe falou assim, só que a mãe não tem dinheiro pra ir na feira amanhã, tá? Então a gente vai passar com o que tem aqui. Aí eu bati no peito assim, eu vou fazer a feira, mãe. Fica tranquila que a feira eu vou fazer. A senhora vai ver. Minha mãe falou, ela deu risada. Mas o que essa menina tem? Ela vai fazer a feira? Ela tá doida. Eu não tenho R$1 no bolso. Ela já tá aprontando de novo. Ela já traz pão pra casa. Ela já traz coisa do açougue. O que essa menina vai fazer? Aí eu falei, chegou domingo de manhã. Era umas 8 horas da manhã. Eu peguei o carrinho e uma sacola. Aí eu desci. Aí ela falou, Michele? Aí eu, oi mãe, aonde você vai? Eu falei pra você que eu ia fazer a feira? Eu não falei pra senhora?
Mas quando eu chegar ali embaixo, a senhora me ajuda, tá bom? Porque eu sou pequeno, eu não aguento subir. Ela deu risada, ela achou que era zoeira minha, sabe? Ela achou que eu tava metendo louco. Aí eu desci, sentei lá na praça, esperei a feira acabar. Quando tava bem no finalzinho da feira, todo mundo conhecia meu pai era muito conhecido, mas tipo, essa menina tá doida? Aí tipo, eu desci e saí passando de banca em banca. Eu falei assim, oi, a senhora sabe se sobrou alguma coisa aí que vocês vão que vai jogar fora, que esteja em bom estado e que dê pra aproveitar? Que aí vai pro caminhão de lixo, vocês sabem, né? Vai pro caminhão de lixo, vai ser um desperdício. Aí, minha filha, ela falou assim, aquela caixa ali tá cheia de couve, que não tá muito... Não é que não tá muito boa, é que as couve... Hoje, como fez muito calor, a couve me deu uma murchada, então a gente não vai aproveitar aquela couve. Mas eu vou aproveitar, tá, moça? Peguei umas 3 couve, 4 couve que tava em melhor condição, coloquei dentro da sacola, alface. Aí fui passando de banca em banca, 9 anos de idade, banca em banca, passando e falando com os feirantes. E aí, sobrou alguma coisa que vai pro caminhão de lixo? Porque vocês sabem, né? Vocês às vezes descartam coisas que estão em bom estado, né? Aí eles davam risada na minha cara, sabe? Mas eles me ajudavam. Aí eles falavam assim, sobrou, tem acho que 10 mangas aqui, que por elas estar muito madura, a gente não vai aproveitar e vai pro lixo. Eu pegava, sabe? Eu voltei com o carrinho de feira lotado, com a sacola lotada. E todo domingo eu fazia isso, sabe? E os feirantes, eu já chegava na feira, os feirantes falavam assim, ai, é a filha da... Ai, é a menina, a Michelle, a menina chegou, você já separou as coisas da menina? Eles já sabiam que eu ia lá. Então, tipo, todo domingo eu fazia feira de graça na faixa, porque eu fui uma menina esperta, com 9 anos de idade eu tive essa ideia maluca e dava certo. Todo final de semana eu fazia feira pra nós e não faltava nada dentro de casa. Aí logo em seguida minha mãe começou a trabalhar. Você pensa que eu parei de fazer esse tipo de coisa? Não, continuei. Aí depois minha mãe e meu pai se separaram. Minha mãe veio pra cidade que hoje a gente mora. E aí eu voltei pra casa da vovó, porque eu tinha que terminar meus estudos lá pra depois vir morar com a minha mãe. Aí terminei os estudos lá, eu ia ficar morando com a vovó. Só que a minha mãe se separou do meu pai, veio pra essa cidade. Minha mãe, com uma mão na frente e outra atrás, a família ajudou. E aí, minha mãe precisava de alguém que viesse pra ajudar ela a olhar as crianças. E aí, minha mãe pediu minha avó devolver eu, né? Aí eu vim, passei babado dos meus irmãos e ajudar minha mãe a criar meus irmãos pra ela poder trabalhar. Então, assim, hoje eu tô na glória. A minha família tá na glória. Graças a Deus. Eu trabalho, eu ganho meu sustento. Tenho meu marido que trabalha também, sabe? E a minha mãe, ela tem meu irmão que trabalha, meu padrasto trabalha. Ela também trabalha, faz as coisinhas dela. Meus irmãos casaram. Todo mundo hoje tá na glória. A gente só tem gratidão no coração, porque a gente passou muita dificuldade, a gente passou muito perrengue e a gente sofreu muita discriminação das pessoas. As pessoas julgavam a minha mãe, julgavam a gente, sabe? Por ela ser mãe solteira naquela época, mãe solteira não era uma coisa bem vista na sociedade. Então, tipo, foi uma fase muito difícil, muito difícil. Fora outras coisas, né? Que tipo, eu acabei adoecendo.
Com 16 anos eu adoeci na escola, por um caso de um problema na escola, eu adoeci. Eu passei um ano da minha vida, com 16 anos eu passei deitada numa cama, entendeu? Tendo que, dependendo da minha mãe, entendeu? Minha mãe me dá banho, minha mãe trocar. Eu tive um problema muito grave de saúde que quase eu fui embora desse mundo, né? E eu só tenho gratidão a Deus, porque Deus, ele está sempre na nossa vida, ele sempre dá um jeito de ajudar a gente. Ele dá um jeito de suprir nossas necessidades. Então, ninguém tem o direito de tacar pedra no outro, porque não sabe a história das outras pessoas, não sabe a história, não sabe o que tem lá por detrás da pessoa, não sabe como foi difícil, quais são as cicatrizes dessas pessoas, o que elas passaram na vida. Então, tipo, eu respeito a vida de cada um e gostaria de ser respeitada da mesma maneira pelas pessoas, mas nem todo mundo pensa dessa maneira, nem todo mundo, sabe? Muitas pessoas são muito assim, ela é assim porque ela é doida. Ela é assim, ela grava esses vídeos, ela não sei o que, taca pedra, sabe? Não taque pedra antes de conhecer a vida do próximo. Entendeu? Você tenta se colocar no lugar do próximo. Às vezes o próximo tá precisando de uma palavra. Pra finalizar esse vídeo, eu quero falar assim. Gente, o meu objetivo de se ter tornado YouTube foi mais pelo fato de eu ficar muito tempo sozinha em casa, meu marido trabalhar demais, entendeu? Só que, tipo assim, eu com o tempo fui criando um outro objetivo na minha vida, um objetivo muito maior. A minha vontade de ser YouTube não é porque eu quero ser bonitona, famosa, ganhar dinheiro, essas coisas. Hoje em dia, eu vejo como um exemplo lá atrás, e eu vejo tanta gente passando fome, gente, fome de verdade. E como eu já passei tanta dificuldade com a minha família na vida, o meu maior objetivo, assim, eu queria muito vencer como YouTube, porque eu quero fazer um projeto enorme, um projeto muito bonito. Deus me deu um dom muito bom. Deus me deu um dom de cozinhar. Eu sou muito boa na cozinha, sou formada em gastronomia e nunca quis seguir carreira. E aí, tipo, o meu maior sonho, sabe o que é? Fazer, tipo, comida pra várias pessoas. Tipo, fazer muita comida, fazer várias marmitinhas e pegar parceria com uma igreja, alguém, pedir ajuda pra alguma igreja pra distribuir essa comida toda que eu fizer, sabe? Essas marmitas que eu fizer pra pessoas carentes, para as pessoas que têm fome, pra pessoas que precisam. Então eu quero muito que o YouTube dê certo para que eu possa fazer esse projeto dar certo, porque assim, só quem passou fome, passou dificuldade na vida, teve uma infância difícil, para entender como é difícil sua barriga roncar e você não ter o que comer. E sua mãe olhar para você e falar: filha, não tem. Entendeu? É complicado. Então, tipo, eu queria muito, tipo, eu vejo várias pessoas no YouTube desperdiçando comida, jogando no chão, sabe? Eu vejo vários vídeos assim, muito, onde dá vontade de eu chorar, de tanta tristeza com tanta gente aqui no Brasil passando fome e essas pessoas de fora, assim, que grava vídeo pro YouTube desperdiçando comidas à toa, em vez de fazer várias marmitas e entregar para as pessoas que precisam. Tem uma moça que eu sigo no YouTube que ela faz isso. Ela faz marmitas, entrega nas comunidades e tal. E eu acho tão bonito o que ela faz.
E esse também é um objetivo meu de vida, sabe? A gente não pode ajudar o mundo inteiro e a gente não pode fazer tudo que a gente gostaria de fazer pelas pessoas. Mas eu gostaria de colocar esse projeto. Eu gostaria de fazer esse projeto. Mas para isso, eu preciso que o engajamento desse canal suba. Eu preciso que esse canal chegue num patamar onde eu possa ter um retorno financeiro para que eu possa fazer esse projeto dar certo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Um beijo, muito obrigada pela companhia. E é isso aí. Tamo junto.